É, por aí. Olha o olho dela. Pe- Vamos lá, então. O que nós vamos ver? As dicas de toda a química, tá? Não só da minha frente, tá? Se você observa química ambiental dos últimos 10 anos de Enem, é disparado, né, em relação às outras. Química orgânica, eu nem vou comparar com química ambiental, porque química orgânica é um conjunto de matérias. Hã? É, química verde, né, que hoje é química verde, química ambiental está saindo de desuso. Estequiometria, eletroquímica, e enfim, precisa, tá? O que vai estar no Enem? Vamos lá, ó, química geral. Esses 4 aí, ó. Primeiro, estequiometria. No mínimo 2 questões de estequiometria, tá? Não. Ah, você fala da lá, né? Estequiometria é cálculo, né? Você balancear, coloca lá 1 mol, 2 mol, tudo, tem que saber. Funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido. O que eu tenho que saber de funções inorgânicas? Primeiro, além de identificar as funções, saber algumas nomenclaturas. Né? Por exemplo, quando ele falar fosfato de cálcio, lembra que esses compostos é o que mais cai no Enem. Ó, fosfato, sulfato, nitrato e carbonato. Então, por exemplo, se ele fala sulfato de sódio, você tem que saber que o sódio, Na+, e o sulfato é esse aqui, ó. Para eu saber o meu composto, o que é carga de um vira a quantidade do outro, o que é carga de um vira a quantidade do outro. Então fica o quê? Na2SO4. Então isso aqui vai cair, né? No mínimo 4, 5 questões. Não só disso, mas saber isso aqui ajuda em várias questões. Tabela periódica, provavelmente vai cair alguma coisa, porque ela faz 150 anos, né? Desde Mendeleev, que foi o primeiro a construir a tabela, até hoje, 150 anos, ligações químicas, iônica, covalente e metálica. É importante saber. Vai cair uma questão de ligação? Não, não vai cair. A ligação vai ser importante para você saber polaridade e forças intermoleculares. Isso aí vai despencar. Toda vez é 3, 4 questões. Dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, por que uma molécula tem um ponto de ebulição maior do que a outra. Certeza, tá? Estudo da matéria e separação de mistura, tá? Quando a gente fala estudo da matéria, o que é um isótopo? O que é um alótropo? Tá? Isso aí é o que a gente espera da química geral. Agora, físico-química. Certeza que vai cair no mínimo 5 questões dessas frentes aí. Ó. Primeiro, termoquímica. Lei de Hess, você pode ter certeza que vai ter. Radioatividade, vai cair o quê? Fissão e fusão. Tempo de meia-vida, não foge disso. Né? Isso aí não... Eletroquímica, a tendência é cair mais eletrólises do que pilha, porque no ano passado caiu uma questão de pilhas. Então a gente espera que caia eletrólise, tá? Ou pode cair que nem em 2017, caiu as duas, pilha e eletrólise. Né? Cálculo de solução, concentração comum e molar, isso aí vai cair, no mínimo 2, 3 questões. Né? E porcentagem. Então isso aqui é o que a gente espera em fisicoquímica. Orgânica. Tá aí, as 4 frentes. Funções orgânicas, tem que saber identificar. Se você não sabe, você vai colar papel na sua casa inteira. Desde da porta, do seu portão até no banheiro. Tá? Não leva o celular para cagar. Leva as funções coladas na parede lá, ó. Não vai levar celular, não, que seu WhatsApp chega lá e fala, não, você fica lá, ó. Ah, o álcool é isso aqui, ó. Entendeu? Tem que ser. Porque vai cair. Reações orgânicas, nós vamos ver questões de reações, o que é cobrado.
Polímeros, sempre cai uma questão ou outra, mas é fácil, difícil errar polímeros. Isomeria, a gente espera que caia isomeria geométrica, cis e trans, porque plana, óptica já caiu no Enem do ano passado. Tá? Agora, isso aqui é o que eu espero. Mas o que eu vou fazer até domingo para revisar? Primeiro, nada, né? Não vou fazer nada. Vou ligar e ficar só dormindo. Agora, só que tem aluno que não aguenta, né? Vai pegar. Se ele for pegar em química, pessoal, em geral, regra de 3, estequiometria, tá? Tem que ir para o cálculo, tá? Por quê, pessoal? Porque todo mundo sabe que o Enem, ele trabalha com TRI, teoria, aqui todo mundo já sabe, né? Teoria de resposta ao I. Então, o que acontece? Se você acertar só aquelas comuns, a sua nota vai lá embaixo. Essa aqui é a oportunidade de você pegar a sua nota e subir, tá? Estequiometria, o que a gente espera? Reagente, excesso, limitante ou pureza e rendimento, tá? A gente espera isso aí. Então, aprofunda os cálculos, né? E ativa o modo chileno de qualidade aí, né? Para você passar, né? Ai, que menino bonito. Propriedades da matéria, tá? Propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, isso aí sempre está caindo. E, lógico, eu não dou conta de fazer cálculo e nem vou querer e não vou mesmo, acabou. Então vem para cá. Ó. Na geral é isso aqui. Estou falando até domingo. Da última revisada, identificar o que é um ácido, diferenciar com os outros, identificar uma base e diferenciar os outros e assim vai. Tá? Fisicoquímica. As 3 frentes vai cair, tá? E nessa ordem vai cair mais eletroquímica, depois radioatividade, depois termoquímica, tá? Orgânica, também nessa ordem. Vai cair funções, depois reações, depois isomeria. Então, esse é o que, né, vai dar uma lida naquilo que você está ruim. Eu não lembro nada de isomeria, então vai dar uma olhada em isomeria. Beleza? Ou senão você fica uma lambança que nem ele. Não pode ativar o modo lambança, tá? Tá filmando, né? Eu gosto de você, Lobão, só que você é feio pra caralho, né? Vamos falar a verdade. Ô bicho feio da porra, mas tudo bem. Pessoal, então beleza. O que a gente vai ver aqui? Eu vou pegar questões do Enem, só que eu não estou preocupado com as questões, não. Eu vou trabalhar a letra B, letra C e vou tirar questões dela dentro da letra A, letra B, letra C. Por exemplo, eu vou pegar uma questão de meio ambiente e eu vou tirar camada de ozônio, eu vou tirar funções orgânicas, eu vou quebra de ligações e vou para catalisador. Então, dentro dessa questão, eu vou tirar isso aí, porque a gente espera que caia aí, ó. Tá? Então, competência dessa questão, levar a sério as imagens. Aluno vê a tabela, vê gráfico, vê imagem e liga o foda-se. Não. Tá? Nessa questão, por exemplo, se você excluir essa imagem, você não consegue fazer a questão. Mesmo sabendo o que é camada de ozônio. Tá? Vamos ler aqui, ó. A liberação dos gases clorofluorcarbono, CFC. Na atmosfera pode provocar a quebra do ozônio na estratosfera. O ozônio é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, que é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado de maneira bem simplificada. E aqui, ó, ele fala, ó, isso aqui é um carbono, 2 cloros e 2 flúor. Vem a radiação do Sol e libera essa bolinha cinza. Essa bolinhazinha é o cloro. É onde começa a reação. Então, com essa imagem, eu já aprendo que a porra toda vai resumir aqui, ó, no cloro. É o cloro que começa toda a festa aqui. Tá? Então, vamos montar essa reação aqui. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera pelos gases é decorrência de quê? Letra A. Pela quebra da molécula de ozônio para produzir espécies radicalares. Se você não leva a sério
clorofluorcarbono, é o CFC. Vamos falar do CFC, então. Década de 30, fizeram o CFC. Aonde eu uso o CFC? Está aqui, ó, ar-condicionado, geladeira, freezer. E naquela época, inseticida, desodorante, spray, tudo que era spray era CFC. Que ajuda, a gente chama de gás propelente. Né? Você aí sai com a substância que eu quero. O CFC, ele rebentou a camada de ozônio, destruiu 50% da camada de ozônio. Na década de 70, que teve a primeira conferência mundial, em 72 em Estocolmo, na Suécia, eles viram a merda que estava fazendo. Juntaram, os Estados Unidos não quis participar, a China não participou, a Índia não participou, tá? Ficou lá. Aí juntaram, falei, gente, o CFC está causando merda. Falei, então vamos resolver a merda, vamos. O que está acontecendo no CFC? Aí o cientista falou, sei não, tem que estudar. Então, vai estudar, daqui 10 anos a gente volta. Então, tiveram 10 anos, na década de 80, assinaram, agora nós vamos até ver o protocolo de Montreal, que é um protocolo para que todos os países pudessem diminuir a emissão do CFC. O Brasil, todos os gases que tem em spray, inseticida, aqueles negócios de cabelo, laque, já não tem CFC. O Brasil ainda não conseguiu derrubar de freezer e geladeira, porque o gás que substitui o CFC encarece quase R$600 a geladeira. Então, né, ainda é complicado, tá? Não, já tem. Não, tá, o Brasil tem que estudar política de economia, né? Como que ele vai colocar algo e não vai encarecer tanto? Porque o meio ambiente já está tudo ok. Agora, se você lê essa questão e você é bom de camada de ozônio, você tinha marcado certo. Quebra da molécula de ozônio, produzindo espécies radicalares. Falei, nossa, bacana. Você tinha errado. Porque você tem que montar a imagem dessa figura. Aí, quando a gente monta a imagem, vamos montar? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o CFC. O que a luz faz? Ela libera o cloro. E é onde começa a merda toda. Aí, o que o cloro vai fazer? Coloquei até isso aqui, ó. É um elétronzinho. Quando você vê isso aqui, a gente chama de quê? De radical. É um radical. Que nem metil, propil, né? É um radical. Esse radical é totalmente instável. Aí ele vai quebrar o ozônio, vai formar esse monóxido de cloro, mais o oxigênio. Tá. Isso aí está na figura, tá? Esse monóxido de cloro, ele vai quebrar outra molécula de ozônio. Ó, você vê, o cloro já está fazendo merda demais. Porque ele quebrou uma, liberou outra substância que vai quebrar mais um ozônio. Ou seja, um cloro já quebrou 2 ozônios. Aí produziu mais cloro e oxigênio. Aí o que acontece? Esse cloro aqui, ó, vai quebrar mais ozônio, que produz mais essa substância. Que vai quebrar outro ozônio, libera mais cloro, e assim eu posso ficar aqui, ó. Resumindo, um átomo de cloro faz a miséria desgramada. Ou seja, quebra milhares de moléculas de ozônio. Esse é o problema do CFC. Em 30 anos, acabou com 50% da camada de ozônio. Né? Então, o que acontece? O que a camada de ozônio faz? Ela filtra os raios ultravioletas que são realmente nocivos. Porque, pessoal, às vezes tem gente que não sabe, mas quando o raio ultravioleta vem do Sol, ele é classificado em A, B e C. O A e B pode passar. O A é aquele Sol antes das 8 e depois das 5. Nem de protetor solar não precisa. Apesar que 5 horas hoje, né, você já precisa de protetor. Esse o B é entre as 8 e as 5, então você precisa de protetor, já que ele sol forte como está agora. Mas ele passa pela camada de ozônio. E esse C, ele é mais perigoso ainda. Se esse C passa, nós teríamos 130 milhões de casos de câncer a mais, só. Só que esse aqui, ele é parado aonde? Com ozônio. Só que o CFC está destruindo. Tem caso mais de câncer? Não, porque esse buraco está exatamente na Antártica. E na Antártica não tem ninguém namorando. Apesar que a camada de ozônio está se restituindo, porque como está liberando cada vez menos CFC, devagarzinho ela está se restaurando. Mas aqui, ó, pessoal, olha o que o cloro fez. Um cloro quebrou 4 moléculas de ozônio e continua quebrando. Porque o cloro foi consumido aqui, ó. Não é verdade? O que é isso aqui? Reagente e produto. O que eu espero do reagente? Diminui o reagente. O reagente vai ligar com o ozônio, vai quebrar o ozônio, e o que o cloro faz? Desaparece. E, de repente,
ele aparece novamente. Então ele começa tudo de novo. Por isso que é tão perigoso. Mas aonde eu quero chegar? O que ele falou para nós? Quebra do ozônio produzindo espécies radicalares. Mas, professor, o que é um radical? Você falou metil, etil. De onde vem esse radical? Lá da química orgânica, quando eu falo de quebra, que a gente chama de cisão. Essa quebra ela pode ser igual ou desigual. Quando eu falo quebra desigual, heterolítica. O que a heterolítica faz? Está aqui uma ligação química, que é a ligação entre elétrons. Quebrei. Ou seja, eu vou quebrar de forma que o par de elétrons fica só para um. Aí esse aqui, como tem excesso de elétrons, fica negativo. E esse aqui fica positivo. Não tem radicais ainda aí não. Esse H+, eu chamo de eletrófilo. E o negativo eu chamo de nucleófilo. Isso na química orgânica a gente vê. Substituição nucleofílica, né? Reação, substituição eletrofílica. Professor, por que chama eletrófilo? Filo significa afinidade. Lá na biologia é visto isso. Filo é afinidade. Eletro vem de negativo, porque os elétrons são negativos. Afinidade por carga, negativa. Então ele só pode ser o quê? Positivo. Filo, núcleo. Núcleo é o quê? Positivo, né? O núcleo tem prótons, então prótons é positivo. Então afinidade por carga, positiva. Então ele só pode ser o quê? Negativo. Tá? Isso já caiu no Enem no ano passado. Ele deu uma reação de substituição e ele pediu que substituição era, se ela é nucleofílica ou não. Ou seja, é nucleofílica? Era nucleofílica porque era o negativo atacando o que? O positivo. Tá? Se for na química orgânica, se for carbono, se o carbono for positivo, eu chamo de carbocátion. Se for negativo, eu chamo de carbânio. Aí você puxa lá na química, né? De química geral. Carbono, cátion positivo. Carbono e ânion negativo. Agora, presta atenção. Nós vamos para os radicais agora. Quando a cisão ela é homolítica. O que é cisão homolítica? Quando a quebra ela é exatamente no meio. Aí vai um elétron para cada. Eu formei duas espécies radicalares. Porque eu tenho um elétron livre e eu tenho um elétron livre. Então, o que são radicais, pessoal? Radicais são o quê? São substâncias com elétrons disponíveis que vai atacar. Esse radical livre está presente muito no a gente. Agrotóxico. Hoje tudo tem agrotóxico, tudo. Tá? Principalmente as frutas e as verduras. E o que as frutas e verduras fazem quando você come? Qual que é a melhor maneira de eliminar um agrotóxico? Ah, vou lavar com água sanitária. Não. Vou lavar com detergente. Não, nada a ver. Lava com bicarbonato de sódio. 90% do DDT, que é usado como agrotóxico, é eliminado com bicarbonato de sódio. Esse agrotóxico é o que libera isso aqui, pessoal, radicais livres. E o que o radical livre faz com a gente? Envelhecimento precoce. Né? A pessoa fica mais velha, com mais rugas, pintas, manchas na pele, por causa desse caboclo aqui. Ó. Mas se você tomar muito beta-caroteno, cenoura, laranja, ou seja, substâncias amarelas, você consegue combater isso aqui. Todo dia, todo dia. Então vamos analisar. Olha o que ele falou. Quebra da molécula de ozônio, verdade. Formando espécies radicalares, falso. Só formou um radical. O outro é uma molécula. Tá vendo? Se você não fizesse o desenho, você tinha marcado a letra A como verdadeira. Mas não, ela é falsa porque não foi espécies radicalares. Foi uma espécie de radical e o outro, o ozônio. Vamos para a letra C, agora a gente conversa com a letra B. Letra C, oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. Oxidação do monóxido de cloro, pode ser, que a oxidação é jogar oxigênio, né, na cadeia. Mas o que ele falou? Por átomos de oxigênio. Não, é por átomos de quê? De ozônio. Então a letra C ela vai estar falsa. Tá? E isso com a imagem que eu tenho. Né? Eu peguei a imagem e fiz isso aqui. Ou seja, se você não tivesse respeitado a imagem, o gráfico, a tabela, no Enem você pode até desprezar o texto. De matemática, física, você pode até desprezar. Mas quando ele te dá a tabela, imagem ou gráfico, você não pode desprezar. Porque vai ter questões verdadeiras, só que não condiz com o gráfico que ele deu. Aí ela fica falsa.
Ela está verdadeira no conceito físico ou no conceito químico, mas não está referente ao que ele está falando no exercício. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Letra D, reação direta entre o CFC e o ozônio, ok? Para produzir oxigênio, ok? E monóxido de cloro. Pode ser. Só que, ó o que ele falou, reação direta. Tem gente que exclui isso aí. O que é direta? Pessoal, quando eu coloquei essas 4 reações, a única coisa que eu não posso achar que isso aqui é uma reação direta. O que é uma reação direta? Que ela só tem uma etapa só. Por exemplo, as reações que nós já até vimos. Reação de combustão. Por exemplo, vou pegar aqui ó, a gasolina, que é o meu combustível, vou jogar o quê? Comburente, vou aplicar uma energia e vai produzir o quê? CO2 e água. Isso aqui, pessoal, é uma reação direta. Ela só tem uma etapa. A gasolina queima, joga fogo e pronto, acabou. Agora ali não. Ó, o tanto de etapas que eu fiz, são 4. Então aquilo ali são reações o quê? Indireta. Onde você encontra isso? Na eletroquímica. Não tem a semi-reação catódica, semi-reação anódica, você soma, forma o quê? Reação global. Então a eletroquímica trabalha muito com reações que não são diretas. Então o que é uma reação indireta? É uma reação por várias etapas, beleza? Agora, preste atenção no negócio aqui. Vou falar de catalisador, que sempre está constante no Enem. Pessoal, vamos somar essas reações? Quando eu somo reações, eu tenho que aplicar qual tipo de conceito? Lei de Hess. O que eu tenho que prestar atenção na lei de Hess? Substâncias iguais em lados diferentes, eu vou subtrair. Substâncias iguais no mesmo lado, eu vou o quê? Somar. Então, ó, ali você pode ver que tem um monte de substâncias iguais e no mesmo lado e lados opostos. Então, por exemplo, esse cloro aqui, ó. Esse cloro, eu já posso subtrair com esse. 1 menos 1, 0. Então, eu posso cortar. Esse cloro aqui, ó, também posso cancelar com esse. 1 menos 1, 0. Vaza. Esse CLO, eu posso cortar com esse CLO. 1 menos 1, vaza. E a mesma coisa CLO. Aí sobrou os O3 no reagente. Então eu vou fazer o quê? Somar. E os O2 no produto. Também vou o quê? Somar. Isso é lei de Hess. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Acabou os reagentes, só tem O3. Então vou colocar uma setinha. Vou colocar a luz, porque é onde começou toda a bagunça. Então quer dizer que o CFC não ataca à noite, porque ele não tem radiação ultravioleta à noite. O cloro, eu vou colocar ele aqui como catalisador e vai produzir o quê? Quantos oxigênio? Você pode ver que está até balanceado. Ó, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 2, 12. Está tudo balanceado. E você pode ver que na química orgânica, substâncias que vêm de baixo ou em cima da seta são chamadas de quê? De catalisar. Pessoal, 4 funções de catalisador. Que acelera a velocidade, isso aí, até o seu cachorro sabe, tanto que você já falou para ele. Ele já está cansado já. Mas por que é um catalisador? Olha aqui, por que o cloro eu coloquei ele como catalisador? Ele começou na reação, ele começou tudo, só que no final ele é o quê? Reintegrado. Ou seja, vamos supor, eu tinha 10 metros cúbicos de cloro, e sumiu, acabou. A reação iniciou, acabou os 10 metros cúbicos. E depois de meia hora, pá, apareceu de novo os 10 metros cúbicos. Isso é catalisador. Então, o que é catalisador? É uma substância química que começa a reação, só que não termina. Ele é reintegrado. Então, substância com catalisador acelera a velocidade por causa disso. Porque ele nunca é consumido na reação. Então, vamos usar essa palavra? Consumido. É isso que o Enem gosta. O cloro, catalisador, não é consumido na reação. Ele começa a reação, depois ele é reintegrado. Mas tem outras funções do catalisador, não tem? Vamos pensar aqui. Antes de responder, letra B. Produção de oxigênio molecular a partir do ozônio catalisada por cloro. Olha aí, ó. Certinho. Então a resposta é letra B. Mas aí eu quero isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico de termoquímica, energia no Y e caminho da reação no X. Aquilo ali é uma reação que está subindo, então é uma reação endotérmica. Tá? Aí eu tenho uma parte que é a preta sem catalisador e a parte vermelha que é com
catalisador. E você pode ver que do reagente para o pico, eu estou trabalhando com energia de quê? Pessoal, toda reação tem energia de ativação. Quais são os princípios básicos para começar uma reação? Primeiro, contato entre os reagentes. Lógico. Se eles não entrar em contato, eles não podem reagir. Depois que eles entrarem em contato, eles vão entrar em choque, vão bater uma com a outra. Mas para isso, elas precisam de quê? De energia para que isso possa acontecer. Ok? Então, essa energia de ativação, olha o nome, energia que é ativa. Vamos definir quimicamente? É a mínima energia, ou a energia mínima, para que uma reação que ocorra. Se eu vou fazer uma bomba, a energia de ativação dela é o quê? Extremamente pequeno, porque eu preciso de pouca energia para a reação ocorrer. Olha a energia de ativação do petróleo. Milhões de anos para ser formado. Então a energia de ativação dela é o quê? Gigantesca, porque vai demorar. Ou seja, quanto mais energia de ativação, mais lenta vai ser o quê? A reação, porque eu preciso de mais energia para poder fazer o quê? A reação ocorrer. Então, qual que é a função do cloro nesse caso? É a trabalhar com o quê? Com catalisador. Então, pessoal, qual que é o primeiro princípio do catalisador? Diminuir o quê? A energia de ativação. Que, como consequência, aumenta o quê? A velocidade. Mas vamos, olha aqui, olha um tchan. Sem catalisador, preto, olha aqui. Reagente produto, o que é isso aqui? ΔH. Quando eu coloquei o catalisador, o ΔH não variou. Aí nós vamos resumir agora em 4. Primeiro, o que é um catalisador? É uma substância que não é consumida na reação. 2, diminui a energia de ativação. 3, aumenta a velocidade. E 4, o que acontece? Não altera o valor do quê? Do ΔH. É o mesmo sempre, ok? Então, vamos falar da camada de ozônio, então. Falamos do ozônio, a quebra, agora vamos falar dessa camada de ozônio. Pessoal, isso aqui é um gráficozinho da evolução da camada de ozônio, né, dos últimos 30, 40 anos, que é de azul, você pode ver que vai aumentando, ó. Ela vai ficando cada vez mais azul. E aonde está essa camada de ozônio? Ela está na nossa segunda camada da Terra, né, da atmosfera. A primeira é o que está aqui, ó, que é a troposfera. Não tem ozônio, nem pode ter, porque o ozônio é tóxico para nós. Ele irrita a nossa pele, ele é forte, ele é bom lá, aonde? Na estratosfera. É onde ele filtra os raios vindo do Sol. Então o ozônio é na segunda camada, na estratosfera, beleza? Aí nós temos o protocolo de Montreal, que eu falei, que é um protocolo que o Brasil aderiu em 90 para poder diminuir o CFC. E devagarzinho, né, tá diminuindo. Sim. A camada de ozônio tem 2 anos que não cai. Então, né? Qual a alternativa ao CFC? O próprio Enem já respondeu. 2012. O rótulo de um desodorante aerosol informa o consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano. Além dessa informação, o rótulo ainda traz: não contém CFC. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização do CFC. Está aqui a reação simplificada. Ó. Tem um CFC, ultravioleta quebrou, liberou o cloro, e o cloro quebrou o quê? A camada de ozônio. Então ele deu essa reação simplificada aqui. Vamos lá? A preocupação com as possíveis ameaças na camada de ozônio baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio da estratosfera é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano, pessoal, não precisa saber química não, isso aqui é geografia. Né? Por que eles usou o gás isobutano, butano, né, e propano? E ele falou que não contém CFC. Então, fácil, né? Substituir o quê? O CFC, pois não reage com o ozônio, servindo como os gases propelentes. E hoje ainda é usado, nós estamos em 2012, né? Agora 2019 é usado o HFC
Porque qual que é o problema do isobutano, butano e propano? Eles são o quê? Explosíveis, né? O butano e o propano é gás de cozinha. Então, ou seja, o cara vai jogar um desodorante e está fumando, não vai dar certo. Então, esse aqui é o HFC. Não tem cloro, ó, percebe? Ó. Não tem cloro. Se não tem cloro, não vai começar aquela reação toda novamente. Então, é um exemplo. É o cloro que começa a porra toda. Estudos recentes indicam que o flúor também quebra a camada de ozônio, mas ainda está recente. Se tiver o HFC, já vai ser proibido. Mas como é recente, o Enem não vai abordar disso. Pessoal, qual é a função orgânica dos compostos que a gente acabou de trabalhar? HFC, CFC, isobutano, butano e propano. Então a gente tem que saber o quê? Funções orgânicas. Porque vai cair. Tá? Aí você tem que saber o que é um hidrocarboneto, formado por carbono e hidrogênio. São substâncias do quê, pessoal? Apolares, são substâncias que não se misturam com a água, são substâncias que têm um ponto de ebulição o quê? Baixo, ok? E a maioria vem do quê? Do petróleo. Aí tudo que vem do petróleo é um hidrocarboneto, querosene, óleo diesel, né? E assim vai. Compostos halogenados, os haletos, família 7A, flúor, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Hidroxila, 3 funções, tem que saber isso aqui, porque tem muita confusão, né? O álcool, fenol e enol é tudo a mesma coisa, porque tudo tem hidroxila. Só que só muda o carbono. Carbono simples, carbono aromático e carbono com dupla. É onde eu diferencio os 3. Oi? Aham. O flúor, por exemplo, ele não é nem usado em reações orgânicas, porque é o flúor. É o flúor. Vamos fazer aqui? É o menos. Ó, fui ontem no clube e só. Aí é pra cá, ó, ordem crescente. Esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. E é claro que os átomos que não estão aqui é porque são menores ainda que o hidrogênio, né? Continuando. Carbonila. Mas isso aqui causa confusão. Não pode causar confusão no dia, não. Cetona e aldeído. Tem que ficar ligado nisso, tá? Porque tem gente que confunde aldeído e cetona entre carbonos e aldeído é sempre no final. Então não pode esquecer. Aí o cara vai lá ó, e coloca isomeria, que pode cair, ó. Ó aqui. Ele vai e coloca essa isomeria aqui, ó. Ah, eles são isômeros. Isômeros de quê? Aí você vai e fala que é posição. Por que posição? Porque está mudando o carbono. Aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Errado. É isomeria de quê? De função. Porque quando o duplo O saiu do meio e foi para a extremidade, ele saiu da cetona e foi para quê? Aldeído. Então, isomeria de função. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Ácido carboxílico, né? Que vai cair. Sais, detergente e sabão. As reações de saponificação. Tá? Éster, reação de esterificação. Quando eu pego um ácido carboxílico e um álcool, forma um éster. Normalmente é gordura. Né? Se for saturado, gordura. Se não for saturado, se tiver muita dupla, óleo. Tá? E se for só carbono com simples, é gordura. Se tiver duplas, é óleo. Nitrogênio. Cuidado, cetona e aldeído, agora amina e amida. Né? Amina e amida são muito parecidas. Por causa do nome. Mas a estrutura é bem diferente, porque na amida é o nitrogênio ligado ao carbono que tem dupla O. E na amina não tem nada, a não ser o nitrogênio, né? Então, assim, pode confundir no nome. Na estrutura você não confunde, não, mas o nome você pode confundir. Você pode chamar isso aqui de amina, porque às vezes você acha que é. Não porque a estrutura está... Olha aí, ó. Vamos lá para a pornografia dele lá. Como que é? A mina... As minas não tem bola. Entendeu? Isso aqui é uma bola. Isso aqui é uma mina. A mina não tem bola. Tá? Então aí a gente já classifica aí, ó.
Isobutano, propano e butano. O que acontece? São hidrocarbonetos, né? Pessoal, quem tem o maior ponto de ebulição ali? O isobutano ou o butano? Quem tem maior... Isso aí é pegada, hein? Quem tem maior ponto de ebulição? O isobutano ou o butano? Quem tem maior ponto de ebulição? Ou seja, qual que é que tem interações mais fortes? Que tem maior ponto de ebulição é o butano. Quanto mais ramificado for a cadeia, menor vai ser o ponto de ebulição, tá? Butano é esse aqui, ó. E esse aqui é o isobutano. Esse aqui é o menor ponto de ebulição. Por que esse aqui é o menor? Porque tem só 3 carbonos. Esse aqui é o menos. E esse aqui é o mais. Agora, esse aqui está na cara porque aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu tenho 4. Então, isso aqui é muito mais pesado. Se eu ferver eu e você, vai precisar de muito mais fogo para mim do que para você. Você concorda? Então, ué. Agora, se aqui tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, qual que é o maior ponto de ebulição? Esse aqui. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor será o ponto de ebulição. Por exemplo, a gasolina, por que ela explode perfeito? Porque ela é extremamente ramificada. Porque o ponto de ebulição dela é extremamente baixo. Ou seja, ela queima muito rápido. Que é o objetivo do carro, né? Queimar rápido. A gasolina, muito ramificada. Ui. Porque quanto mais ramificado, menor o ponto de ebulição. Não. O álcool aí no caso, o álcool, você fala comparando com a gasolina? O álcool tem um poder menor que a gasolina. Né? Vamos pensar aqui, ó. Quanto maior a ramificação, menor vai ser meu ponto de ebulição. Tá? Olha aqui a gasolina. A gasolina é essa aqui, ó. Extremamente ramificada, né? 2,2,4 trimetilpentano, popularmente conhecido como isoctano. Beleza? Pergunta. Vou fazer uma pergunta. Hoje eu abri a minha mão e trouxe mais copos para vocês. Copos. Tá aqui. Um. 2. Vai dar para os filhos, né? Gente, é para fazer Enem, não neném. Por favor. 3. Não. E o último, 4. 4 chances. Essa é a primeira chance. Vou fazer a pergunta, levanta a mão e responde. Levanta a mão. São 2 aulas, vai seguido. Ou você quer encerrar? Pode ser, pode encerrar, hein? Problema de...